A paz do Senhor, irmãos. Amém. Oh, aleluia. O melhor, né? Eu ler um versículo, uma passagem, que se encontra em São Lucas. São Lucas, no capítulo 23. São Lucas 23, versículo 26. Lucas 23, 26. A palavra de Deus nos diz assim: enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chore antes por vocês mesmas e por seus filhos. Porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos. Porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também era levado outros dois que eram malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sorte. O povo estava ali e observavam tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: eis que é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que o nosso ato merecem, mas esse não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembra-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo. Amém? Os irmãos podem tomar assento, que Deus abençoe os irmãos. Uma passagem, né, bem conhecida nossa, sobre a crucificação de Jesus. E aqui nós lemos que quando Jesus ele estava sendo crucificado, saía do campo um sirineu, um homem, talvez já vinha do trabalho, e eles obrigaram este homem a ajudar Jesus a carregar a cruz. Por quê? Naquele momento, Jesus já tinha apanhado tanto, Jesus já tinha sido maltratado tanto, que chegou um ponto do caminho que Jesus não aguentava mais. E era necessário
que Jesus chegasse até o Calvário vivo. Para quê? Para que morresse na cruz. Era a sentença de Jesus morrer na cruz. E se Jesus morresse ali no caminho, não tinha se cumprido o que os romanos queriam, que Jesus morresse, pagasse na cruz. Então eles pegam ali um homem para que ajude Jesus a chegar até a cruz. E ali a Bíblia nos fala que muitas mulheres, muito povo, mulheres começaram a lamentar, bater no peito, porque Jesus, por causa de Jesus, pelo sofrimento de Jesus. Elas vendo que Jesus ali, imagina a situação de Jesus, elas começavam a lamentar, chorar, talvez gritar, não saber o que fazer para ajudar Jesus, não tinha como. Aí Jesus olha para elas e diz: mulheres, vamos falar com as nossas palavras, não tenha dó de mim, não lamente por mim, mas lamenta por vocês mesmos, porque virão dias que feliz será a mulher estéril e aquelas que não amamentam. Quando Jesus falou essa palavra, Jesus já estava profetizando. Os irmãos devem conhecer, eu creio que conhece, que Jerusalém, depois de Jesus, 70 anos depois de Jesus, depois da morte de Jesus, Jerusalém foi destruída, o templo de Jerusalém. Jesus estava falando, essa é uma palavra escatológica, uma palavra também para os sinais do tempo a qual nós estamos vivendo, mas nesse momento Jesus estava falando que elas deveriam se lamentar. Jesus indo para a cruz, Jesus judiado, Jesus já sem força, ainda teve ali como falar uma palavra para aquelas mulheres, porque Jesus sabia que eles iam sofrer muito. E tanto é que os irmãos já conhecem a história, que o primeiro templo que foi construído foi o templo de Salomão, foram destruídos pelos babilônios. O segundo templo, depois de muito tempo, o segundo templo foi construído depois do exílio. É esse templo, o templo de Jesus, durou até o tempo de Jesus, que seria futuramente destruído pelos romanos. É isso que Jesus falou, que se eles não fazem, se eles estão fazendo isso com a vara verde, esta vara verde que Jesus está falando é o próprio Jesus. Jesus quis dizer, se eles estão fazendo isso comigo, o Filho de Deus, o Rei dos Judeus, o que eles vão fazer com vocês que são vara seca, ou que são os coitados? Esses homens não têm dó. Jesus então falando para aquelas mulheres, felizes é aquelas que não amamentam, porque Jesus já estava profetizando o sofrimento que eles iam ter, irmãos, que é o ponto de Jesus falar que era feliz uma mulher não ter filho, porque elas não iam ver o seu filho sofrendo. Então aquelas que não tivessem filho iam sofrer menos do que aquelas que tinham filho, porque além de elas sofrerem, elas iam ver os seus filhos sofrendo também. E aí eles conduzem Jesus para o Calvário, para ser sepultado. E Jesus caminha, chega até ali na cruz do Calvário. A palavra de Deus nos diz que eles pregam Jesus, e do seu lado eles pregam dois malfeitores. É triste ler que mesmo eles crucificando Jesus, a palavra nos diz que eles zombavam de Jesus, ou nos nossos dias tiravam sarro de Jesus. Eles zombavam. Então a palavra de Deus nos diz que eles pregam Jesus e dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Em cima da cabeça, em cima da cruz, eles colocam a condenação de Jesus. Este é o Rei dos Judeus. Os malfeitores, eles eram ladrão, vamos ficando, eu acho que eles eram ladrão. Eles deveriam colocar roubou, ladrão, se era um assassino, para que todos pudessem ver
está sendo crucificado. Mas em cima de Jesus, eles colocaram a sentença de Jesus: Rei dos Judeus. Por essa causa que Jesus estava sendo crucificado, porque Jesus falava que era o Rei dos Judeus, o Filho de Deus. Então eles colocaram aquela escrita como zombaria de Jesus, como dizendo: ó judeus, ó o teu rei aqui, ó sentença, ó morte, ó o que ele fez, Rei dos Judeus. Jesus não tinha feito nada, apenas tinha falado que era Rei dos Judeus, que realmente era o rei. E eles condenaram Jesus, tiveram aí o prazer de colocar Rei dos Judeus para tirar sarro, para zombar de Jesus. E mesmo na cruz, Jesus diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Era o amor de Jesus para as pessoas, para aqueles que estavam crucificando, para aqueles que estavam maltratando, zombando. Eu acredito que Jesus recebia aquilo com misericórdia, com dó daquelas pessoas. E nós vemos também que um daqueles ladrões, um daqueles homens que estava do lado de Jesus, naquela situação, ele olha para Jesus. Antes, os homens diziam assim para Jesus: se você é Jesus, desça daí, salva-se, livra-se, sai dessa cruz. E um dos ladrões, um dos malfeitores que estava, aproveitou a chance e também disse: se tu é o Rei dos Judeus, se tu é aquele que tu pregas, se tu é aquele que faz tantos milagres, se tu é aquele que dizem que tu és, sai daí e tira-nos de nós daqui. Ou, ele não quis dizer: Jesus, sai, se solta, se livra dessa cruz, se desprega dessa cruz. Ele não, ele falou: se desprega você para provar que é o Deus, e solta nós também. Aí começou, aí o outro falou: cala a boca, você não sabe o que está falando. Nós estamos sendo crucificados, nós estamos nessa situação porque nossos feitos merecem isso, mas esse nenhum mal fez. Porque talvez aquele ladrão, ele ou já tinha ouvido falar de Jesus, ou ele leu de alguma forma, viu Rei dos Judeus. Talvez ele falou: isso não é motivo para ser crucificado. Mas ele falou: você nem ao menos consegue ser humilde nessa situação. Aí ele olha para Jesus e fala: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Esta palavra, não, esses dois ladrões, esses dois homens, ele mostra dois tipos de pessoas que muitas vezes quando está na pior situação, está numa dificuldade, seja qual for, muitos reconhecem Jesus e oram e pedem a misericórdia de Jesus. E muitos, quando está na pior situação, falam: por que Jesus isso? Eu vou largar a igreja, eu vou deixar Jesus, olha a minha situação, tantos anos de crente, o que adianta? E o ladrão da direita: não faça isso, clame a Jesus. Foi o que ele fez. Jesus, lembra de mim, porque ele sabia que ele não ia escapar com vida, ele sabia que eles iam morrer, ele sabia que Jesus ia morrer, ele sabia que não ia ter chance, ali era sem chance, mas ele tinha uma esperança na eternidade. Ele creu na cruz, ele creu em Jesus na cruz, ele creu na eternidade. Lembra de mim, Senhor, concentrados no teu reino, porque ele tinha certeza que Jesus ia entrar no reino. Ele tinha certeza que Jesus ia lembrar dele. E a resposta de Jesus
comigo no paraíso. Aleluia. Onde tu estarás comigo no paraíso? Então eu acredito, irmão, nesta noite, que a morte de Jesus, eu já ouvi muitos dizer, né? Ou muitos pensam, por que Jesus morreu? Por que, como aquelas mulheres batiam no peito, como Pedro arrancou a orelha dos soldados para defender Jesus, e Jesus falou, não faça isso, porque era necessário que ele morresse, era necessário que ele sofresse, era para quê? Para perdão dos nossos pecados, era necessário que ele fosse morto, era necessário que o seu sangue vertesse na cruz, era necessário, mas ele ali como homem, naquele momento, nós podemos imaginar a dor que ele sentiu, nós podemos imaginar a dor que o nosso Jesus sentiu, para que pudesse dar o direito de nós sermos salvos, para que pudesse dar, como diz, o passaporte para nós, de um dia entrarmos no reino dos céus, para que um dia nós pudéssemos morar com Ele na eternidade. E a palavra de Deus nos diz que Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou para dizer, eu estou vivo. Eu estou vivo e um dia eu vou vir buscar vocês. E essa é a esperança, irmão, nossa. Essa é a esperança de todos os crentes, de um dia morar com Cristo no paraíso. Esse dia está perto, esse dia está chegando. Eu estava lendo algo, quando eu estava lendo sobre essa passagem, sobre os templos que foram destruídos, e diz, alguns creem, alguns dizem que não, mas uma boa parte diz que já em Jerusalém, irmãos, o terceiro templo foi destruído, o primeiro, Salomão, o segundo, os romanos, e o terceiro ainda vai ser construído. Dizem que os terceiros templos já tem a planta dele para ser construído, para se cumprir aquela palavra que diz que o anticristo sentaria no trono de Deus, dizendo que era Deus, se fazendo como era Deus, para enganar muitos. E curiosidade, aí eu fui procurar mais como, e diz que já tem a planta, eles estão buscando, aí muitos dizem, é fonte lá de dentro, né, de Jerusalém, são coisas secretas deles, que dizem que eles, enquanto há guerras por aí no mundo afora, guerra Israel guerreando, não sei se não é empresa, há pessoas já estudando como vai ser o templo. A única coisa que ainda impede eles de construir o terceiro templo, como já, que é aonde que é para ser construído, está lá no islamismo, está lá de Maomé, está o templo deles, que é onde eles adoram, que é lá que Israel deve construir. É o que está impedindo. Até no Testamento, a ovelha vermelha, né? O bode vermelho, a cabra vermelha, se não me engano, o bezerro vermelho, para sacrifício. Uma empresa da sua fazenda, nasceram vários bezerros vermelhos, sem mancha, enviados para Israel, está lá com pesquisa, para ver se realmente é aquela que é da vontade de Deus, que eles construam o templo. Irmão, isso eu estou falando simples aqui para vocês da minha palavra, mas se vocês lerem o artigo, aí eu comecei a imaginar, meu Deus, está perto do fim, irmãos. Aleluia. A gente está distraído aqui, daqui a pouco o terceiro templo eles constroem, aí daqui a pouco o anticristo surge, e nós, igreja, nós temos que ficar firmes com Jesus. Aleluia. Você
Quantos já ouviram aquela palavra? Eu sei, antigamente nós ouvíamos muito isso aí. Não é tempo mais de brincarmos. É tempo de ser compromisso com Jesus, irmão. Jesus está voltando. E Ele não morreu em vão. Ele morreu para trazer salvação para nós. Hoje esse ato que nós estamos aqui, vamos fazer, essa cerimônia, nós estamos relembrando da morte dele, trazendo à memória o que aconteceu lá na cruz para a nossa salvação. O vinho, o suco de uva, representa o sangue de Jesus. O pão representa a carne de Jesus. E antes de Jesus ser crucificado, Ele uniu seus discípulos e participou da ceia com eles. Uma demonstração de união. O que é a ceia? A ceia é um ato onde o povo antigamente não era assim, lógico. Eles se assentavam à mesa e convidavam os seus amigos, e ali eles ceavam, eles comiam, como forma de dizer que nós somos unidos, estamos em comunhão. A ceia tem simbolismo, a comunhão. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, quando no ato da ceia, os irmãos lembram desse texto que é bem conhecido, né? Que ele pega no pé, ele repreende os coríntios da forma que eles estavam participando da ceia, porque em vez de eles trazerem o alimento, as frutas, verdura, para todos participarem, os que podiam mais comiam mais, e os coitados ficavam de fora. Por esse motivo Paulo então repreendeu eles. Mas hoje nós estamos aqui no simbolismo, participar do corpo e do sangue de Cristo. É um simbolismo que nós somos unidos com Cristo, e nós somos unidos uns com os outros. E que nessa noite você participa, sabendo que você está participando em memória do Jesus no dia que morreu na cruz do Calvário. Você vai participar em memória de um Jesus que morreu e ressuscitou um dia. E um dia Ele vai vir buscar a sua igreja. E um dia Ele vai vir buscar o seu povo. Que o seu sangue, irmãos, ali não foi em vão. Antigamente, se oferecia bode, inclusive foi falar, se não me engano, foi ontem. Eu não sei se foi ontem aqui. Que antigamente, foi outra pregação que eu já ouvi, não lembro. Antigamente, se sacrificava um bode, um animal, para ali tampar ali os pecados, porque o verdadeiro sacrifício não havia que vir ainda, que é o sacrifício de Jesus. E Ele veio, e nós estamos aqui para participar da ceia do Senhor. Hoje, como culto de Santa Ceia, o meu foco aqui era falar para vocês sobre o sacrifício de Jesus, sobre o que Ele sofreu. E muitas vezes talvez você, nós esquecemos desse sacrifício, mas esse sacrifício ainda é válido, irmão. Esse sacrifício, nós normalmente, as igrejas, elas pregam sobre o sacrifício de Jesus, muitas vezes só na ceia, que é um simbolismo, mas nós devemos sempre ter em mente o sacrifício do nosso Senhor, que Ele sofreu por mim e por você. Ele sofreu para que nós pudéssemos ter o direito de entrar no dia do céu. Que Deus abençoe você nesta noite. Que o Senhor venha, com esse sangue vertido na cruz, que Ele venha cobrir as nossas vidas. Que cada um de nós possamos estar cobertos com esse sangue de Jesus. E nesta noite, ao participarmos da ceia do Senhor, que possamos ter certeza que um dia, eu não sei se vai ser assim, ou vai ser, eu creio que vai ser como antigamente, é promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
de um dia nós participarmos com Ele lá na glória. Oh, Lá na glória, um dia nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Nós vamos participar da ceia do Cordeiro. oh, aleluia. E como será essa ceia? Hoje aqui nós vemos pastores ministrando a ceia. Você vai numa outra igreja, pastores ministrando, fazendo aquela ceia bonita, né? Nós ficamos admirados, olha a ceia, linda, é cheio disso, aqui já é bonito, esses galhos, pão maravilhoso, essas taças. Agora você consegue imaginar uma ceia do céu, como deve ser? Eu imagino como deve ser uma ceia de Jesus servindo. Como deve ser a ceia de Jesus servindo? Mas esse é para aqueles que vencerem, esse é para aqueles que ficarem firmes até o fim. E essa profecia que eu falei de Jesus, que o templo foi destruído, irmão, também é uma profecia do fim dos tempos. Ele está chegando. Vamos ficar firmes com Jesus. Vamos ficar firmes com o nosso Senhor. Veio o que vier, veio as tempestades. Um ano, a irmã falou aqui, né? Um ano já passou, mas a gente tem mais um ano. Demos início mais um ano. Já estamos na metade do primeiro mês, irmão. Estamos aqui. Daqui a pouco o mês já vai. E nós estamos caminhando. Mas vamos caminhar com Jesus. Não faça igual aquele ladrão, que na hora da dificuldade vai abandonar Jesus. Quem é Jesus? Sabe quem é Jesus? Faz igual aquele ladrão da direita. Jesus, lembra de mim, Senhor, na minha miséria. Lembra a minha situação que eu estou. Faz igual aquele ladrão, se humilha. Reconheça Jesus na sua vida. Não vamos dizer, Jesus, tanto tempo de crente. E essa luta, tanto ela para que ser crente dessa forma. Se Jesus tivesse poder, tinha que dar para fazer isso e aquilo. Não, faça igual o outro. Jesus, lembra de mim. Jesus, lembra de mim. Aleluia. E falando nisso, eu lembrei da irmã Lourdes falando aqui o livramento que eles tiveram. Jesus lembrou deles, claro. Ali vamos dizer uma luta, uma dificuldade. Eu imagino o desespero na hora, né? E Jesus ali lembrou deles. Aleluia. Jesus lembra de nós. Não só na mudança, mas Jesus lembra também da sua ficar. Clame a Ele. Que Deus abençoe a todos nesta noite. Essa é a palavra de reflexão para você nesta noite. Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque de um mês para o outro, até chegar a outra ceia, muitas vezes nós nem tocamos, nós nem se lembramos que Jesus morreu na cruz do Calvário. Pelos nossos compromissos, não é assim? Nossos compromissos é tanto, a cabeça cheia de tantas coisas, nós nem lembramos da morte de Jesus, nós nem lembramos da crucificação de Jesus. Muitas vezes até quando nós chegamos dentro da igreja, nós nem lembramos. Nós participamos do culto, é assim? Muitas vezes é. Mas na ceia nós temos que deixar essa reflexão.